Quando nós começamos essa discussão sobre capacitância e capacitores, né, eu mencionei para vocês que é o seguinte, eu tenho um arranjo de condutores, tá certo? Eu vou utilizar um meio, né, no caso aqui eu exemplifiquei com uma bateria, tá, uma pilha, né, e eu vou tirar cargas de um condutor e passar para o outro condutor. Quando eu estou tirando cargas de um condutor, eu falei que eram cargas positivas, vamos continuar usando essa ideia, né, porque ela é útil para o que a gente está discutindo, tá certo? Não importa se nós estamos com cargas positivas ou negativas, vamos supor que são positivas, vamos usar essa convenção. É uma convenção que a gente adota que facilita em alguns casos. Então, se eu estou tirando carga positiva de uma superfície condutora e levando para outra superfície condutora, então eu estou aumentando a carga numa e, portanto, aumentando a carga negativa na outra, né? Tá certo? Então, ao mesmo tempo que eu aumento a carga positiva nessa, eu aumento a carga negativa nessa. Se eu estou fazendo esse movimento, tá certo? Eu estou realizando um trabalho. Na hora em que eu vou colocando essa configuração, tá certo? Eu estou criando, se eu estou fazendo esse trabalho, não é? Eu estou acumulando energia potencial nesse circuito, tá certo? Se eu juntar, eu carreguei o capacitor e desliguei a bateria, então eu tenho carga positiva aqui e tenho carga negativa aqui. Porque elas estão isoladas, não acontece nada. Agora, se eu ligar uma placa na outra, o que acontece? A carga negativa flui, perdão, a carga positiva vai fluir para a placa negativa. Então, aquele trabalho que eu fiz para mudar essa configuração, tá certo? Vai ser agora realizado por essa energia potencial que foi acumulada entre essas duas placas aí, tá certo? Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho duas placas, vamos usar o capacitor de placas paralelas, e eu ligo esse circuito aqui numa bateria. O que essa bateria faz? Ela pega cargas e movimenta cargas, por exemplo, positivas para cá. Tá certo? Ao fazer isso, cada carga, né, suponha que no processo que eu estou carregando, enquanto eu estou carregando, né, nesse movimento eu tenho uma carga quelinha, eu posso medir isso, a gente vai ver, né, que você pode medir, tá certo? Esse processo de carregamento. Isso nós vamos estudar na próxima parte do nosso curso, né? E eu tenho uma carga de quelinha que foi movida, então, nesse instante de tempo. O meu trabalho para movê-la, tá certo? O meu trabalho é a diferença de potencial que eu tinha naquele momento, tá certo? Vezes de quelinha. Foi assim que nós definimos diferença de potencial, lembra? Diferença de potencial é o trabalho que está sendo realizado, né, pela carga na qual foi realizada o trabalho, né? dW é menos a variação da energia potencial, tá certo? Se eu faço isso aqui, eu posso escrever o seguinte, o meu V', tá certo? O meu V', que é a diferença de potencial naquele instante, tá certo? Essa minha diferença de potencial é a carga quelinha que está naquele momento dividido por C, onde C é a capacitância desse capacitor. Lembra, quando eu fiz a conta das capacitâncias, paralela, o cabo coaxial e a esfera, né, eu mostrei que a capacitância depende do arranjo geométrico, ela não depende da carga. Né? O que eu posso dizer é que esse valor de quelinha que está aqui dividido, né, pela diferença de potencial, tá certo? Me dá a capacitância desse capacitor. Então eu vou substituir, né, o meu valor de V' aqui, eu posso escrever então que isso aqui vai ser quelinha vezes d quelinha dividido por C, né, e eu posso então dizer que o meu trabalho, tá certo? O trabalho total que eu vou realizar, né, vai ser a integral de 0 até Q dessa aqui, então de quelinha vezes d quelinha sobre C. Ora, quelinha vezes a integral de quelinha de quelinha vai dar quelinha ao quadrado dividido por 2, de 0 até Q vai dar então Q ao quadrado dividido por 2C, que é a energia que foi acumulada no meu capacitor. Então, de novo, eu estou tirando carga, passando carga de uma placa para outra. Estou aumentando a carga positiva aqui e estou diminuindo a carga negativa aqui. Diminuindo no sentido do valor absoluto. Está ficando cada vez mais carregado negativamente. Parei a carga. Então, neste processo aqui, ó, tá vendo? Tem um trabalho sendo realizado. Puxando daqui para cá, puxando daqui para cá, puxando daqui para cá. Né? Então, eu estou tirando desse lado e passando para esse lado daqui, ó. Tirando daqui e passo para cá, tirando daqui e passo para cá.
tá certo? No final das contas, eu acumulei uma energia tal que, se eu depois de ter feito isso, ligo as placas de novo, tá? As cargas se movem e essa energia, então, ela é dissipada. Sobre que forma ela vai ser dissipada, isso aí depende, né, do tipo de circuito na qual ela é colocada, isso também a gente vai ver mais adiante. Tá? Então a minha energia total, que foi acumulada nas placas do capacitor, né, é um meio de C vezes V ao quadrado, que é a diferença de potencial que está ali. Simplesmente substituir, né, Q por C vezes V e dar isso aqui. Então essa aqui é a energia que foi acumulada, né, nas placas do capacitor. O que eu quero saber agora, tá certo? Uma coisa que é importante, né, é saber qual é a densidade de energia, que está entre essas placas. Tá? Muito bem. Então, se eu pegar isso aqui, imagina o seguinte, de novo eu tenho um capacitor de placas paralelas. Nós estamos estudando o tempo todo no capacitor de placas paralelas. Ele tem uma área A e tem uma distância aqui, que é D. Então, a minha densidade de energia, que eu represento por U minúsculo, a minha densidade de energia vai ser igual, não é, a densidade total, vai ser a energia total dividida pelo volume. Qual é o volume que está entre essas duas placas aqui? Tá certo? O volume que está aqui é energia total dividido por A vezes D, que é o volume entre as duas placas. Né? Elas têm uma distância D, tem uma área A, esse, vamos chamar assim, paralelepípedo tem um volume que é A vezes D. Tá? Então, se eu faço essa conta agora, eu posso dizer que a minha densidade de energia é U, tá? Se eu vou substituir a energia total, é um meio de C vezes V ao quadrado, tá? É um meio de C vezes V ao quadrado, tá? Dividido por A vezes D, né? E isso aqui vai me dar o quê? Se eu substituir agora a minha capacitância, como eu estou com um capacitor de placas paralelas, eu sei que a minha capacitância é ε0A sobre D. Substituindo aqui tudo, então, A corta com A, D vai dar D ao quadrado, então eu vou ficar com o meio de ε0A sobre D vai dar ε0, A corta com A, D vai com D vai dar ao quadrado, V dividido por D, tudo isso aqui ao quadrado. V dividido por D é o meu campo elétrico, num capacitor de placas paralelas, lembra? Então isso aqui é um meio de ε0 vezes E ao quadrado. Isso é um meio, então, de ε0 vezes E ao quadrado. Tá? Isso aqui é importante dizer, né, que essa densidade de energia, né, essa fórmula que nós obtivemos essa fórmula para uma geometria muito simples, que é de placas paralelas. No entanto, né, eu informo a vocês que essa fórmula de energia, tá, ela vale não só para esse arranjo, mas vale para qualquer outro tipo, né, de campo elétrico. Então eu posso dizer que a energia, né, num campo elétrico, tá certo? A densidade de energia num campo elétrico é dada por essa expressão que está aqui, tá? Muito bem, vamos seguir em diante, né? E vamos agora estudar o que acontece quando eu coloco um material isolante entre as placas de um capacitor, tá?